Olá, galera do nono ano, tudo bem? Então, correção na quarentena agora, vamos lá. Seguinte, na última aula eu passei uma atividade do livro, né? Conforme até os pais tinham solicitado, a gente não usar apenas material produzido, a gente também usar o livro, porque mal bem vocês têm esse material em casa. Então, eu passei uma leitura e passei essas questões aqui da página 33, questões de 1 a 5. Então a gente vai fazer agora uma correção naquele esquema que a gente já fez antes, em que eu leio a pergunta e vou comentando a resposta, tá bom? Então vamos lá. 1. Em que ano foi criada a Organização Mundial do Comércio e quais são seus objetivos? Né? A OMC, Organização Mundial do Comércio, só foi criada em 1995, que é até bem recente, se você pensar em outras organizações da ONU que foram criadas, outras organizações internacionais que foram criadas bem antes. E o principal objetivo da OMC é atuar na regulação do comércio mundial, ajudar na administração de acordos comerciais, supervisionar políticas comerciais dos países e dos blocos econômicos e, sobretudo, servir como um espaço de negociação, né, entre os países. Então, os acordos comerciais entre os países, né, as quebras de protecionismo, são negociadas no ambiente da Organização Mundial do Comércio sob a mediação da Organização Mundial do Comércio. Questão 2. Quais foram as consequências da globalização para os países desenvolvidos e para os países menos desenvolvidos? Então, eu sempre costumo dizer que, assim, alguns países exercem a globalização, promovem a globalização, que são os países desenvolvidos. E outros países sofrem a globalização. A globalização é feita neles, que são os países subdesenvolvidos. Mas o que isso significa, né? Significa que, embora a globalização ela vá ter características positivas e negativas para todos os países, ela é feita, direcionada, planejada pelos países desenvolvidos. Ela, em geral, ela vai favorecer os países desenvolvidos e mais industrializados, justamente porque esses países vão ter um mercado consumidor para os seus produtos ampliado. Então, um país que produz produtos industrializados e exerce a globalização, ele vai poder vender seus produtos para um mercado ainda maior, para mais países. Por outro lado, os países menos desenvolvidos, que são sobretudo exportadores de produtos primários, matérias-primas, às vezes vão enfrentar dificuldades, né? Porque alguns países desenvolvidos ainda exercem políticas protecionistas, que é o caso clássico que a gente já trabalhou em sala no passado e volta e meia eu falo, que é o caso da laranja, né, entre os Estados Unidos e o Brasil. É um excelente exemplo, o protecionismo norte-americano para laranja, para a produção de laranja. Então, os países subdesenvolvidos não têm tanto poder de barganha na globalização. Eles sofrem, vamos dizer assim, a globalização. Sofrer, gente, não quer dizer que é coisa só ruim, mas quer dizer que eles não têm controle sobre o processo. Tá bom? Questão 3. Como a China vem participando da economia globalizada? Cite algumas características econômicas chinesas que justifiquem sua resposta. Então, a participação da China no comércio global só vem crescendo, só vem aumentando, né? Nessa situação que a gente está de pandemia do Covid, a gente vê esses absurdos todos que algumas pessoas querem chamar de vírus chinês para aumentar o seu poder, etc. Gente, não precisa de vírus chinês, acorda. Né? A China é o maior produtor de mercadorias do planeta. Né? É o maior exportador, uma potência de produção de bens de consumo, sobretudo bens de consumo não duráveis, que nenhum outro país compete. Apesar da China não ser uma economia maior do que a dos Estados Unidos, a influência dessa indústria ela é gigantesca, ela é muito maior. Tá? Isso vem ampliando por quê? Sobretudo em razão do baixo custo da mão de obra na China
e vários incentivos governamentais à indústria. Quando a gente estiver estudando Ásia, a gente vai entender um pouco melhor sobre o processo de industrialização da China. Mas a gente sabe que hoje, a China é o grande produtor de mercadorias, de bens de consumo não duráveis do planeta. Questão 4. Recentemente, a população e os governantes de alguns países têm se manifestado contrários à formação de novos blocos econômicos regionais. A gente tem no Brasil, hoje, uma política econômica que é não globalista. A gente tem uma ideia de, né, o gabinete econômico, o Ministério da Fazenda, boa parte do Ministério da Fazenda e do Ministério das Relações Exteriores, e não há um incentivo, por exemplo, ao maior desenvolvimento do Mercosul, né? Então, que fatores explicam esse posicionamento, né? Em geral, a gente vai ter um crescimento de governos e de ideais nacionalistas, né? Algumas correntes da economia apresentam que os blocos econômicos trazem mais desvantagens do que vantagens para a economia nacional, porque contribui para a redução de empregos, para a desregulamentação da economia, né? Então, um grande exemplo disso é o discurso que fez com que o Reino Unido saísse da União Europeia, né? E acabou que é o Brexit, né? A gente vai ver isso bastante em Europa também, mas a gente já sabe que o atual pensamento econômico do governo do Reino Unido não é de bloco econômico, não é de parceria, ao contrário, é de fechar um pouco a economia do país. E isso é uma ideia muito nacionalista também, né? Vamos lá. Questão 5. Aí a questão 5 é deste mapinha aqui, ó. Eu devia ter levantado só um minutinho. Ó, esse mapinha, deixa eu chegar aqui que você vê o mapa e as perguntas. Vamos lá. Observe o mapa abaixo e responda as questões. E aí esse mapa, o que esse mapa mostra? Comércio de mercadorias em bilhões de dólares. Esses círculos, né, indicam o comércio intra-regional, ou seja, dentro da Europa, dentro da Ásia e Pacífico, dentro da América do Norte, dentro do Oriente Médio, dentro da América do Sul. E as setas mostram o comércio interregional, né? Ou seja, olha essas setas aqui grandes entre Europa, Ásia e Pacífico, entre América do Norte, Ásia e Pacífico, tá bom? De acordo... e tem aqui uma observação. Somente os valores superiores a 20 bilhões de dólares são representados no mapa, tá bom? De acordo com o mapa, a distribuição do comércio mundial é equilibrada entre as regiões do mundo? Claro que não, né? Se repara, olha na África, a participação como é pequena. No Oriente Médio também é pequena, apesar de ter essa grande seta aqui que indica o petróleo do Oriente Médio indo sobretudo para o Japão. Ó. A América Latina, América do Sul e Central, também é pouco participativa. Então, não. Há uma grande disparidade, há uma grande diferença da participação de cada região. A gente tem Ásia e Pacífico, Europa e América do Norte como as principais regiões, e as outras são regiões periféricas. De acordo com esse mapa de 2015, né, B, em que regiões há grande intercâmbio intrarregional? Então, são os círculos. E é justamente isso que eu acabei de falar. Nessas três regiões, América do Norte, Europa e Ásia e Pacífico, a gente tem essas grandes... como é que ele chama, perdão? Esse grande intercâmbio, esse grande comércio, né? Intra-regional. E o maior deles é a Europa, justamente pela União Europeia, né? Então... a gente tem um comércio muito grande, gigantesco no caso, entre os países da Europa. Como a gente chega nessa conclusão? Por causa do tamanho mesmo do círculo, né? Que é o que a legenda nos indica. C. Quais são os maiores fluxos do comércio interregional? Quais são as setas mais largas?
né? A gente vai colocar entre Europa e Ásia e Pacífico, entre América do Norte e Ásia e Pacífico, e eu destaco também entre Oriente Médio e Ásia e Pacífico. Então, na verdade, repara, onde é que está a China? Ásia e Pacífico. Então, olha como as principais setas ou saem ou chegam nessa região. Então, dá para a gente destacar, né, sobretudo, essas setas ligando a Ásia e o Pacífico, a América do Norte, a Ásia e o Pacífico, a Europa e até do Oriente Médio em relação à Ásia e Pacífico. Por fim, a questão D. Questão D. Com base nas informações fornecidas pelo mapa, cite 2 blocos econômicos regionais que têm grande relevância. Eu vou citar a União Europeia, é claro, né? Acho que fica mais evidente. E, embora haja blocos econômicos aqui na região da Bacia do Pacífico, eu citaria o NAFTA, que é o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, North America Free Trade Association. Então a gente tem, sobretudo, as trocas comerciais entre Canadá e Estados Unidos, também entre Estados Unidos e México, México e Canadá, respondem por esse grande comércio intra-regional. Então repara, ainda que na questão lá a gente tenha dito, né, que existe o nacionalismo, que os blocos econômicos começam a ser criticados, esse mapa nos mostra a importância dos blocos econômicos mais fortes. Então, olha a importância da União Europeia enquanto bloco econômico. Olha como não há um grande comércio intra-regional na América do Sul. O tamanho do círculo aqui é muito pequeno se comparado às setas. Então, fortalecer o Mercosul, né, seria aumentar esse círculo, aumentar o comércio intra-regional. E quando a gente aumenta o comércio intra-regional, né, você acaba atraindo mais compradores de outros países e mais, né, produtos também de outros países, desenvolve o comércio. Tá bom? Então, é isso que eu queria falar hoje para vocês. Essa é a correção da nossa última atividade. Tá bom? Um grande abraço.